né, a gente vai entender até, vai começar a compreender, entender um pouco até o dia de hoje, né, em pleno século XXI, ano de 2020, em plena pandemia, né? Então, estou aproveitando aqui, já que não estou fazendo muita coisa nesses dias de pandemia, estou meio que aproveitando esses momentos para gravar, estudar, né? Me aprofundar. Espero que vocês, se puderem também fazer isso, façam, para que não possamos ser enganados, né? Enfim. Então, como eu disse, o governo de Lenin vai até 1924. Nesse tempo, Lenin ele tá dando um comício, né? Ele tá falando ali pra massa. Ele vai ser alvejado por um anarquista ainda. Dentro do governo de Lenin, é bom nós deixar claro, porque depois vai vir um outro governo que eu vou falar. Ainda havia ali, ainda ele, por mais que de tudo isso que está acontecendo, mas havia ainda espaço para pessoas que pensavam o contrário. Ainda havia ali pequenos grupos, né, de anarquistas, um exemplo. Alguns grupos ainda que eram simpatizantes aos czares. E um desses eventos que Lenin vai estar, ele vai ser alvejado na cintura, né? E segundo o próprio Olavo, ele vai dizer, vai acontecer que ele vai ficar paraplético, depois vai se aprofundar isso, né? Ele vai se aprofundar, vai sofrer muitas consequências e ele vai ter um, dois, três, quatro parada cardíaca ou, né? Um problema assim desse tipo e vai falecer. E nesse intervalo que ele está doente, que ele está acamado, o Partido Comunista já estavam se discutindo quem ficaria no lugar do Lênin. Já estavam já se preparando, né? Nem para a recuperação de Lênin, mas já para quem ia assumir e continuar tocando o barco já, né? Porque a ideia não era só manter na Rússia, a ideia era continuar fazer uma União Soviética forte, né? Que aí já não é mais Império Russo, aí já não é Rússia, o próprio Lenin, ele que vai criar a ideia do URSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, então nesse intervalo o povão lá dos partidos políticos já estava interessado já quem iria assumir. Haveria duas figuras muito importantes e que no longo da história da União Soviética ali vai ser muito estudado. Alguns partidos políticos vão seguir uma dessas linhas, uns vão seguir mais aí essa ideia de um e outros partidos vão seguir a ideia do outro, né? Que eu vou dizer agora aqui, né? Um deles é Stalin, né? Você já deve ter ouvido falarem sobre esse homem, o Stalin. Pesquisa na internet aí a foto de um homem de bigodinho, meio fortinho, uma posição, uma altura não tão alta, era um homem de estatura baixa. E o outro dessa figura é Trotsky, né? Vai haver alguns livros de Trotsky, né? Algumas coisas próprias dele, escritas, né? Que estão vendidas aí. Eu tive o prazer de ler algumas delas, né? E os dois já estavam ali já desde o começo ali. Stalin já não era um homem extremamente intelectualizado, né? Stalin ele tinha mais a ideia ele tinha mais os conhecimentos das cartilhas comunistas, ele tinha mais essas ideias ali dos interesses comunistas, não era um homem já com a mesma intelectualidade de Lenin. Porém, Stalin já era um homem mais à frente, já era um homem mais intelectualizado, era um homem fazia parte ali dos generais ali do exército de Lenin, era um cara que estava junto sempre de Lenin, ele seguia a mesma linha de raciocínio de Lenin, não que Stalin não seguia, Stalin seguia, né? Mas a ideia de Stalin é o seguinte, vou colocar aqui para a gente entender. A ideia de Stalin era mais melhorar o Estado comunista dentro da União Soviética, né? Fortalecer mais a União Soviética, fazer crescer para depois ganhar o mundo. Já Stalin, ele já vivia numa ideia do mesmo, ele já tinha a ideia assim que ao mesmo tempo que a União Soviética está no processo de revolução comunista, né, que é um processo. Eu estou dizendo revolução aqui, que é o termo da palavra revolução, ela vem de mudança, né? No tempo que está essa mudança, não é só simplesmente a guerra. Eu disse antes que vai acontecer entre 1917 e tal, mas o termo revolução, eu vou sempre dizer aqui do termo revolução comunista, porque é um processo de mudança para se instalar esse sistema político, né? Então, Trotsky ele vai meio que usar essa ideia que ao mesmo tempo que a União Soviética está sofrendo essa revolução
comunista, tá tendo esse empoderamento dentro da União, dentro da República, eles tinham que estar ao mesmo tempo ganhando o mundo, levando as histórias comunistas ao mundo todo para que conquistasse, para que todos os países tivessem o mesmo intuito, né, o mesmo objetivo de formar uma união comunista, né? É, Stalin, ele já era uma pessoa mais Stalin já era uma pessoa mais assim, não muito intelectualizada, mas ele era uma pessoa muito boa de comunicação ali na questão de política ali, aquelas pessoas ali que tinham mais uma é, Stalin, ele vai ter mais, ele é uma pessoa mais ali de comunicação mais política, assim, ele consegue ganhar um outro político muito fácil, trazer pro lado dele, trazer com as mesmas ideias, por mais que aquele cara ainda não tivesse a mesma ideia do que ele, mas ele tinha essa comunicação mais fácil. Já Trotsky não, ele já era um cara mais durão, numa linha assim, não que Stalin não seria durão, não é isso, né, pessoal, tô suando aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, muito calor, tive que fechar a janela aqui pra não tiver muito som externo aqui, né? Um vizinho passar correndo aí gritando e não passar no vídeo aí, né? Então o que acontece? Trotsky não era que ele era um cara mais durão do que Stalin, né? Nós vamos conhecer um pouco da história de Stalin aqui, né? Que vai dar início. Então, mas assim, em questão dos dois, assim, articulação política, Stalin meio que ganhava disso, tanto que Stalin que vai ficar no poder. Após a morte do Lenin em 1924, Stalin que vai assumir o poder, né? E Stalin, além de não ser um homem muito intelectualizado, ainda de não ter uma pessoa assim, é, é, só tinha o lado bom ali, uma pessoa muito articuladora, mas Stalin era um cara assim, o oposto um pouco de Lenin, ele era muito mais radical que Lenin. Enquanto Lenin procuravam trazer todos ao seu lado, Stalin já procurava matar até aqueles que não eram de acordo com as suas ideias. Enquanto Lenin, mesmo que ali alguém fosse contra ele, não aceitasse as opiniões dele, Lenin deixava meio que do lado ali, né? Deixava ele do lado dele ali, ia sofrer alguns recessos políticos ali, algumas coisas parecidas assim e tal, mas ia ficar ali. Já Stalin não. Stalin é daquele tipo, se você não concorda comigo, você vai entrar na peixeira. Você já vai entrar na. Você já vai entrar pro fuzilamento, né? Então assim, vai ter uma história aí dele aí que ele mata até o próprio amigo dele, porque antes de ele se tornar no poder, ainda lá pro lado de 1920, 21 ali, um dos amigos dele agora, fugiu o nome aqui, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aqui. Vai ser contra ele, e quando ele assume o poder ali, ele vai lá e alveja o cara. Ele é desse tipo aí, Lenin, né? Ele é um cara já mais brutamonte. E todos aqueles que eram contra suas ideias ali tem que sair. Ou sai fora ou morre. Né? Ou vai pro campo de concentração. Que aí depois eu quero chegar nessa ideia aí do campo de concentração. Né? Então, é bom nós marcar essas figuras ao longo da história. Eu não estou dizendo aqui que o lado da comunismo, eu estou contando a história, né, pelo qual eu li, pelo qual eu conheço, né? Não foi ninguém que me disse, né? Não, eu acabei estudando mesmo, né? Não, acabei me aprofundando, até porque pra gente opinar algo a gente precisa conhecer, né? Não posso aqui estar falando algo que eu não conheço, né? Eu estou apresentando um dos livros aqui, mas existe outros, né? Como eu disse, eu não estou com outro livro aqui agora, mas em breve eu vou fazer um outro vídeo mostrando ele, pontuando ele e alguns assuntos aqui que é muito interessante. E como eu disse desde o começo, a minha ideia aqui é despertar essa ideia se o comunismo é bom ou não é. A minha ideia aqui é meio que trazer a história do comunismo, da Revolução Russa, né? Para que a gente e vocês aí, cada um tire a sua opinião, a sua conclusão,
certo? Então vamos continuar. Lenin vai agir com algumas medidas, né? O Lenin não, perdão, Stalin vai agir com algumas medidas. Medidas essas que quando o Stalin chega, lembra que eu disse que o Lenin ali antes, depois da revolução ali, depois da guerra civil ali, Lenin vai meio que abrir um pouco o espaço ali para um estado mais liberal. Lenin vai retirar tudo isso. Lenin vai criar uma outra nova política, né? Ele vai criar o controle do Estado em tudo. Ou seja, todos os camponeses agora, naquele exato momento, a terra não era mais deles. A terra era do Estado, né? A terra era do Estado, tudo agora era do Estado, nada era mais de ninguém. As indústrias voltou a ser do Estado. Lenin tinha meio que devolvido. Nesse intervalo aí, Lenin vai criar alguns direitos trabalhistas e tal, né? Lenin vai dar ali uma prioridade pro patrão ali, dando, né? Eu vou deixar assim, é bom nós lembrarmos a ideia aqui que num estado político desse não existe terra privada. Todas as terras privadas do estado, né? Ou seja, se você trabalhador aí trabalhou, pessoal, não sei se pra vocês se conseguiram chegar a ver, mas foi meu filho que abriu a porta ali, tive que meio que parar o vídeo aqui. Mas voltamos aqui. Então ele vai meio que agora dar um golpe também nas propriedades privadas, né? Alguns ali camponeses, né, cultivavam grãos, cultivavam produtos ali que era por que ao longo de algum tempo ainda a Rússia ganhava muito dinheiro. E é bom deixarmos claro que é nesse exato momento que a União Soviética vai crescer, vai se tornar essa potência que é toda. Porque Stalin ele vai pegar todos os produtos, né? Todos os produtos dos camponeses ali que estavam sendo criados pelos camponeses, da indústria, e vai começar a vender, porque é tudo do Estado. 5% é seu, ou até menos. Eu estava falando antes ali, foi interrompido aqui. Imagina você aí, o trabalhador aí, você trabalhou, comprou o seu apartamento, sua casa, e depois você resolve comprar um sítio, comprar uma casa na praia, e de repente não é mais nada seu, né? A gente tem que estar trazendo isso para os dias atuais, certo? Ou você tem ali duas lojinhas e uma lojinha toda do estado e a outra 90% é do estado e 5% é seu, né? Então é bom, é interessante nós tentar. Eu vou trazer um pouco esse lado para cá para a gente começar a compreender, né? E também espero que esteja gostando, né? Mas essa é a história, né? Da qual eu conheço da, da, da União Soviética, né? Como eu disse desde o começo do livro, muita coisa, mas muita coisa só foi descoberta, só foi revelada ao público depois de 1991. Antes disso o Estado era fechado, então não tinha muito o que fazer, né? Depois a primeira medida foi essa. A segunda, ele já começa a investir fortemente, onde, como eu disse, a União Soviética vai crescer em questão tecnológica, em questão de guerra. É ali naquele exato momento. Stalin vai começar a investir fortemente nas indústrias que trabalhavam com máquinas de guerra, com todo o paramento para guerras, né? Stalin ele vai começar a fazer um investimento muito duro nisso, mas muito duro mesmo, né? Então, através dessa medida dele, ele começa a fortalecer essas indústrias, né? E ele cria algumas ideias assim de, como posso dizer, de limite de produção, né? Não lembro a palavra meio agora, uma coisa, o cara tinha ali o direito de produzir ali tantas coisas que o Estado implantava, ele tinha que fazer ali, 100 coisas ali, tinha que entregar dentro do prazo do partido. E caso ele não fosse isso, eles seriam afastado, tirado ele do poder ali, né? Mandava ele lá no campo de concentração, porque eles eram considerados traidores, opositores do próprio governo e tal, né? E é bom nós sempre
estuda sobre o nazismo, sobre Hitler, Alemanha, sobre o fascismo, né? Bom nós deixarmos claro, é bem esclarecido aqui, que Stalin, ele vai matar muito mais do que o próprio Hitler, né? Ele vai matar centenas de pessoas a mais. E nós vamos ouvir falar sobre o campo de concentração do Hitler, né? Não sei se vocês conseguem ver lá atrás lá. Opa, mais pra cá. Isso aqui. É um livro chamado Minha Luta contra o Hitler. Que é de um professor também universitário, alemão, que vai escrever dentro do... vai narrar ali a história de tudo que está acontecendo antes do Hitler assumir o poder ali, como que ele começa a convencer o parlamento, começa a convencer os intelectuais e tal. E todos os intelectuais ali, os professores universitários, ele é um professor universitário, eles começam também a dizer que todos os professores universitários vestiam a camisa, né? Do nazismo e tal, e ele meio que, tanto que ele vai ter que fugir ali da Alemanha de um tempo, né? Amargurado, sem dinheiro, ele fala, com a ajuda de uma amiga dele, né? Então, é bom deixarmos ciente a isso, né? Que todos ali possam perceber que Stalin, ele é, meu próprio Trotsky vai falar depois em um dos livros dele, ele vai apelidar o Stalin como uma máquina de morte, de assassinato. Ele é uma máquina de matar, cara. Ele vai matar todas as pessoas, cara. Daqueles gosta até aquele que ele gosta. E o próprio escritor lá vai dizer que por ele não ser uma pessoa muito intelectualizada, mas ele acabava tudo aquilo que ele vivia na sua vida particular, ele tentava aprender com aquilo para trazer isso para dentro do partido. E tem uma coisa muito interessante que ele vai falar, que é o seguinte, ele vai dizer que Trotsky, como ele vai perceber que ele pode ganhar as pessoas, ele tá com a esposa dele num parque lá e aí ele fala pra esposa dele, ó, vai você pra lá, eu vou pra cá, e nós dois chamamos a nossa filha junto ao mesmo tempo e vamos ver pra qual lado que ela vai. Ele queria saber até onde vai ali a compra dele, o limite dele, porque ele que trazia, quando ele chegava em casa, ele trazia doce, trazia bala, trazia as coisas que a filha dele gostava e tal. E ele queria saber até o ponto que ela era fiel a ele de tudo aquilo que ele fazia por ela. E ele começa a chamar ela no mesmo tempo da esposa. Oi, filha, não sei o que, não sei o que, a filha vai lá, pra cá e pra lá. Até que corre pra ele e abraça ele e tal. E ele começa a perceber como que conquistar todas essas ideias. Vocês estão me entendendo? Começa a trazer isso um pouquinho pros dias atuais. Né, eu te dou isso, eu sou melhor que isso e tal, né? Então toma cuidado com qualquer outro político que promete muita coisa e o interesse deles de prometer é de saber até onde vai o seu limite da sua submissão a eles, né? Então é muito claro, a história ela é estudada pra gente implantar no presente, pra gente não repetir o passado, né? A gente não pode agir da mesma forma repetindo o passado, certo? Então, Trotsky, ele tem toda essa coisa, essa estratégia e tal. E a terceira medida, já meio que passei por cima dela, que é aquela medida que executar todos aqueles que é contra a ideia dele. Né? Já disse aqui antes, Trotsky ele vai ter um governo de 1924 até 1953, certo? Como eu já disse antes, ele mata muitas mais pessoas do que o próprio nazismo. Não que o nazismo seja bom, o nazismo é tão ruim, tão perverso quanto eles, certo? Não, aqui não estou fazendo apologia nenhuma, nada não. O que eu estou querendo esclarecer aqui é que tudo tem a sua medida, né? E dentro da própria Rússia havia campos de concentração. Todos aqueles que eram contra também, aqueles que não morriam, que era contra. Lembra os camponeses que eu disse que ele vai dar o golpe, que vai tomar as terras, que vai passar a ser do Estado? Aqueles que resistiram, aqueles que não quiseram, foram para o campo de concentração. Aqueles que alguns foram assassinados, mas grande parte foram para o campo de concentração.
trabalhar ali na mineração de carvão, trabalhar ali na produção de armas, nas coisas para guerras ali, para roupa, né, para alimentação dos exércitos, fortalecimento do exército e tudo mais, né? Então, eu quero que vocês, vou repetir mais uma vez aqui é uma breve história, uma breve momento da história russa, da Revolução Russa comunista, e que cada um possa se basear, né? Eu espero que vocês gostem. Pretendo aqui também, na verdade, não estou aqui dando uma aula nem nada, eu estou mais conversando aqui pontos, né? Pontos. E assim, espero que tenha ajudado ali, né? Aquele que está estudando ali pro Enem, que está estudando ali pra uma prova e tal, que venha cair revolução. E vocês começam a entender o tempo ali, o ano. Eu citei muito no ano, porque é anos que caem nessas provas, nos concursos, né? São os anos, as medidas e tal. Depois eu vou pretender fazer um outro vídeo, né? Narrando mais a história, partidos, né? Antes de 1917, de 1988, onde começa tudo ali, tudo mesmo, né? Do Partido Bolchevique, ele começa aquelas lutas, aquelas coisas todas desde 1888, né? Então eu vou depois, mais pra frente, eu fiz esse vídeo aqui, na verdade, meio que muito rápido, né? Já tinha lido o livro, já conheci um pouco da história dele, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo, né? Tipo, depois de conversar com alguns conhecidos meus algumas semanas atrás, né? Onde eles dizem pra mim que estavam falando alguma coisa assim de elogios a isso, e eu comecei a perceber, eu falei, meu, eu preciso meio que gravar um vídeo aí mostrando o lado bom, o lado ruim também, né? Porque se conta tanta coisa boa, né? A gente precisa conhecer o lado ruim da coisa também. Não estou dizendo aqui que o liberalismo capitalista é mil maravilhas, né? Mas eu, mais uma vez eu vou repetir, tire vocês as suas próprias conclusões, né? Espero que goste, curta a minha página, siga o meu canal aí. Vou falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos conversar sobre o governo de Getúlio Vargas, vamos conversar aqui sobre o renascimento dos partidos comunistas no Brasil. Vamos conversar aqui um pouco sobre todas essas ideias aqui. Então eu espero que vocês compartilhem aqui para que eu, né, me motive mais e para gravar outros vídeos, né, pra gente conversando. Você que gostou, por favor, comente embaixo aí no vídeo aí, dê sua opinião, pra gente estar sempre melhorando. Valeu, pessoal, obrigado, hein.